Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de quando você vai estar assistindo esse vídeo aqui. A nossa aula de hoje de filosofia, que vai valer para a prova que vocês vão responder com o link que está aqui embaixo, a gente vai falar sobre ética Ubuntu, perspectiva africana da moralidade. A gente viu na nossa aula de filosofia que a ética, ela é como se fosse um código moral que nós seguimos numa sociedade. Cada cultura, cada filosofia, cada país vai ter as suas condutas, seu código de ética, a sua moral. Por exemplo, os cristãos têm uma moral de seguir a Deus. Muitas religiões não permitem que você use calça, algumas saias, outros que você use vestidos, outras não permitem que o homem tenha barba. Já os judeus permitem que o homem seja barbudo, ou seja, quanto maior a barba, maior o conhecimento. E por aí vai. E hoje a gente vai dar uma pincelada nessa perspectiva africana de moral. O que é diferente da nossa? Né? O que diferencia essa perspectiva da nossa moral? Né? Essa filosofia que eu estou trazendo para vocês tem o nome de Ético Ubuntu, que é um pensamento africano que tem o intuito de sair desse pensamento eurocêntrico que a gente aprende no dia a dia. Tudo que vem de Roma Antiga, da Grécia, e vai gerar tudo aquilo que gerou hoje. Geralmente a filosofia, a greco-romana, algumas filosofias contemporâneas que vem passando até hoje, é focado no eu, no indivíduo. Eu sou o que sou, penso, logo eu existo. Já essa ética africana, a ética Ubuntu, ela é baseada na questão da comunidade. Eu sou porque todos nós somos. Então é muito mais importante você viver em comunidade, em grupos. Tudo isso tem um valor diferente. Tem um valor especial saber viver em comunhão com os seus. Né? Ou seja, saber a hora de se alegrar, dividir as alegrias, as tristezas, dividir o que você tem, para o bem de todos, para o melhor de todos. Mas antes, vamos só fazer uma pequena questão. Descreva aspectos pertinentes à moralidade de sua comunidade. Você consegue pensar o que é uma questão de moral para sua comunidade que você vive? Ou para sua igreja? Ou para o seu grupo de religião? Ou para sua família? Uma coisa que poderia ser uma resposta é roupa adequada ao ambiente. Por exemplo, você não vai a um fórum de justiça vestido calção. Você não vai entrar em algum lugar, um mercado ou uma loja, usando biquíni ou usando sunga. O uso de determinadas palavras. Lembra quando eu pego no pé de vocês de falar palavrões em sala de aula? Porque não é o local, não é um código moral você falar palavrões em sala de aula. E os hábitos cotidianos que tal família tem. Algumas famílias tomam café num certo horário, almoçam num certo horário. Muitas famílias gostam de almoçar sempre todo mundo junto. Outras já têm o costume de cada um almoçar para um lado assistindo TV. E por aí, isso são os códigos de ética, os códigos de moral que nós temos. A ética Ubuntu vai ter como um grande pensador o Mogobe Ramose. Ele vai falar que Ubuntu significa a relação direta entre o indivíduo que pratica a ação e o destinatário da ação. Ou seja, é uma troca entre quem faz uma ação e quem recebe essa ação. Por exemplo, em sala de aula, eu estou ensinando vocês e vocês estão aprendendo. Então, para a filosofia Ubuntu, é muito mais importante essa relação que tem de aprendizado entre todos nós do que o fato de que eu me sinto bem ensinando. Ou você se sente melhor fazendo uma coisa do seu jeito. Mas não, nessa filosofia a gente pensa que o legal é a gente pensar todo mundo junto. O valor é eu estar ensinando, vocês aprendendo e eu aprendendo com vocês e vice-versa, entrando num círculo vicioso porque ele se autocomplementa sempre. Então essa questão da ética Ubuntu é interessante porque tira a centralidade da ética eurocêntrica e pensa na relação
indissociável entre pensar e agir. Porque antes de fazer qualquer coisa, eu vou pensar. Aí depois eu faço. O que nem sempre acontece, né? Ainda mais na idade de vocês, que geralmente faz e depois vai pensar nos BO que vai dar, né? Nas consequências que tem. E não só na idade de vocês, geralmente muitas pessoas, muitos adultos também agem assim. Agem com a emoção e não pensando antes. Então, para a filosofia Ubuntu, nós temos dois quesitos principais: a ação afirmativa, que gera força vital, e a ação negativa, que enfraquece a força vital. Ou seja, sempre que eu faço algo positivo para o bem da comunidade ou para o bem de uma outra pessoa, eu gero uma força vital imensa. Eu sinto mais vontade de viver. Aquilo me dá uma maior alegria. E quando faço uma ação negativa, brigar ou fazer algo que é contra a lei, fazer algo que é errado, isso enfraquece minha força de viver. A gente vai perceber que a filosofia africana sempre está interligado em questões mais metafísicas, ou seja, em questões da alma, do espírito, como se nós fôssemos um só espírito entre terra, alma, as pessoas, os animais. Então, meio que a filosofia Ubuntu vem dessas tradições antigas de união com o planeta. Então, como eu falei, a aplicação comunitária da noção de moral vem assim: sou porque somos. Então, tudo acaba sendo conversado, discutido e decidido em comunidade. Essas ideias vão vir principalmente de um livro chamado Ubuntu como Ética Africana Humanista Inclusiva, porque a ideia é de que essa filosofia ela é inclusiva, ela inclui todo mundo que está junto nessa comunidade. Não importa o que seja, como seja, o qual seja, a sua opção, a sua escolha, a sua religião e por aí vai. Aqui a gente pode ver um esqueminha de tudo isso que eu vou falar para vocês aqui a pouco. Né? O Muntu, que é a pessoa que ela tem uma generosidade, ela também vai ter uma responsabilidade, que tudo isso vai gerar boas ações, que vai fortalecer, vai ser fortalecido. Aí o doador, ele vai gerar uma ação de solidariedade para um receptor, ou seja, uma pessoa vai fazer, a outra vai receber. Quem faz fortalece a outra pessoa e sai fortalecido. E quem recebe, ela também se fortalece porque foi ajudada e sai fortalecida. Tira aquela noção que nós temos de que quando a gente ajuda alguém é porque aquela pessoa precisa e aquilo vai trazer só pequenos benefícios daquele momento para ela. Como dar um prato de comida, a pessoa mata a fome. Mas na verdade não. Você dá um prato de comida para essa pessoa, ela não vai só matar a fome. Ela vai pensar de uma maneira positiva em relação a você. Ela vai emanar boas energias para você. E essa pessoa, quando puder, ela vai fazer outras boas ações. E assim vai criando uma rede comunitária. Então, qual que seria esse ciclo? Como eu já expliquei para vocês ali. Um doador para o receptor. A pessoa que doa, ela tem o nome de Muntu. Uma pessoa, um ser em todo esse esquema. Essa pessoa tem uma responsabilidade. Reconhecer o bem recebido. Esse bem recebido, ele fortalece o doador. De graça, gratuito, com a boa vontade. Reconhecimento do recebedor. Recebe gratuitamente. Ele reconhece que recebeu aquilo gratuitamente. Ele vai dar uma resposta positiva para o doador. Dessa forma, quem recebeu sai fortalecido. Ele fortalece e ambos são fortalecidos por essa boa ação em grupo. Isso vale de pessoa para pessoa, de grupo para grupo e por assim vai. Na Ética Ubuntu tem um postulado, né, uma frase que define bem. A pessoa só é pessoa através de outras pessoas.
Ou seja, cai aquela noção de individualidade da sociedade de hoje. Que, tipo, eu só me reconheço como eu sou como ser único. Aqui não. Aqui, uma pessoa individual ela só é possível porque tem uma coletividade. Tem pessoas em volta dela. É como se você mora numa casa com várias pessoas. Você só é você porque aquelas pessoas te influenciam. E você influencia elas. E há uma troca de ideias entre vocês. Então isso acaba gerando um senso de relação, de uma ética de relação. Vocês vão criar os seus hábitos, vão criar suas formas de agir. Tudo a partir desse senso comunitário que você cria com as pessoas. Né? Então você acaba criando uma identificação a partir do grupo. Reconhece indivíduo entre os demais. Mesmo que há vários indivíduos com suas peculiaridades, cada um com seu gosto, cada um gosta de ver uma coisa, assistir outra, comer outra coisa. Mas você sabe que há uma identificação. Porque a gente acaba se juntando com as pessoas que tem ideias parecidas, que a gente gosta das mesmas coisas, assistimos as mesmas séries. Afinal, quem nunca assistiu uma série na Netflix, depois ele vai discutir na sala de aula lá, com os coleguinhas, eu assisti essa coisa, aquilo, aconteceu, tal pessoa morreu, e fica aquela discussão, será que ele morreu mesmo? Será que não morreu? Então tudo isso faz parte dessa relação, que fica sempre sendo sendo com bastante benefícios para ambos que estão conversando daquilo. Né? A filosofia Ubuntu, em que a ética é voltada ao conceito sou porque somos, resume muito bem isso. Vamos lembrar, comunidade, eu só sou porque todos nós somos. Então todos nós existimos em uma linda relação, onde um não depende do outro, mas fazemos boas ações para os outros porque nós queremos e não esperamos nada em troca. Na Ética Ubuntu nós temos 4 máximas, que é isso. São 4 grandes regras que regem tudo isso. O primeiro, eu não vou falar a frase no idioma Sesotho do Sul, porque eu não conheço a pronúncia, mas fala assim: a pessoa é uma pessoa através das outras pessoas. Ou seja, eu só me reconheço como ser, como pessoa, através das outras pessoas. Porque eu sozinho com as minhas ideias, eu não vou me entender como eu vou me entender se relacionando com as outras pessoas. Porque se relacionando em grupo, nós sentimos os mais variados sentimentos: amor, raiva, ódio, alegria, tristeza. Aí a gente começa a analisar e isso ajuda o nosso crescimento interno. O segundo princípio básico: ignore a vaca e salve o homem, pois a vida é maior do que a riqueza. Gente, quando ele fala vaca aqui, não quer dizer que a gente tem que ignorar os animais. Pelo contrário, os animais fazem parte de todo esse sistema. A vaca aqui vem no sentido de riqueza, porque quando essa filosofia nasceu, era comum as aldeias, as tribos humanas, definirem suas riquezas pelos seus bens materiais, que no caso eram vacas, gado, cabra, colheitas, porque não havia troca de dinheiro. Então, sempre falava, ignora o dinheiro, salva o homem, porque a vida é a maior riqueza. Então, se nós ajudamos para salvar uma família, salvar alguém, isso vale muito mais do que qualquer riqueza que a gente possa ter. A terceira máxima: a soberania do rei deriva e pertence a seus súditos. Vamos lembrar, lá na África, os vários reinos geralmente tinham um rei que mandava. Poderia ter várias organizações, como a gente já estudou. As matriarcais, onde tinha um rei e a mãe do rei, a Candace, tomava decisões tão importantes quantas. Só que o rei só é rei porque o povo aceita ele. Lembra que quando essa regra é furada,
vai acabar dando nos BOzinhos da história, que nem na Revolução Francesa. O rei não ouviu seus súditos, eles se revoltaram e o que aconteceu após? O rei perdeu a cabeça nas guilhotinas da Revolução Francesa. Então, na filosofia africana, o rei ele vive para seu povo e o seu povo vive para o seu rei, entre uma harmonia constante. Um bom exemplo disso, dessa filosofia, é o filme Pantera Negra, né, onde o rei luta pelo seu reino, em defesa do seu povo, em defesa de toda essa organização. E todos se ajudam em uma grande comunidade. A quarta máxima: nenhum ser humano pode ser absolutamente inútil. Né? Ou seja, em uma comunidade, todos, sem exceção, todos têm o seu valor. Porque nenhum ser humano é igual. Não importa se pode ter a mesma profissão, o mesmo nome, às vezes ter irmãos gêmeos parecidos, mas nenhum ser humano é igual ao outro. Porque a mesma ideia, a mesma frase que você lê, às vezes na tua cabeça já vai ter duas interpretações dependendo do ano que você lê. Lembra que lá no início da filosofia grega, Heráclito, o obscuro, vai falar que quando você entra no rio, daqui a 4 anos você retorna a esse rio, você não é a mesma pessoa, porque as nossas células se renovam a cada 4 anos, todas praticamente, e o rio já não é o mesmo, porque aquela água já passou, já foi, então é uma outra relação, uma nova pessoa, um novo rio, se cria novas relações. Então nem o ser humano é inútil. E a gente pode aumentar isso para que nenhuma criatura é inútil. Cada coisa tem sua função na natureza. E ainda tem algumas características individuais que fortalecem o coletivo. Né? O grupo favorece o reconhecimento das potencialidades individuais. Quando é uma comunidade boa, uma comunidade forte nessa filosofia, a gente vai entender o que cada um tem de potencial. Né? É como um professor em sala de aula, ou um grupo de professores. Tem um aluno que a potencialidade dele é matemática, a potencialidade do outro é história. E tudo que for essas fraquezas, a gente vai ajudando, consertando em comunidade, tentando mudar, e ensinar, e falar para estudar, e motivar. No dia a dia, quando você vai trabalhar, vocês vão fazer isso no futuro, vocês vão arrumar um emprego. Aí tem um colega que tem uma dificuldade nisso, você tem uma dificuldade naquilo. Vão se ajudando e vão criando uma grande rede. A vida humana em primeiro lugar. Ou seja, nesse caso, de novo, não tem a ver com os animais, mas tem a ver com a questão material, do dinheiro. Ou seja, a vida humana é em primeiro lugar do que o dinheiro. Você tem que valorizar primeiro as pessoas que estão em sua volta do que valorizar só o que você recebe. A vida humana é o fim de todas as ações. O que isso quer dizer? Os humanos são os seres sencientes, conscientes. Então todas as ações que ocorrem no planeta hoje vêm por causa da força e da união dos seres humanos. Então só com o planeta Terra unido, né, quando a gente conseguir entrar nessa irmandade, a gente vai conseguir mudar o rumo das coisas. Um grande exemplo que a gente está vendo é a mudança climática. Né? No começo era chamado só de aquecimento global, mas a gente já viu que aumentando a temperatura do planeta desregula todas as estações do ano, desregula o tempo e ocasiona fenômenos como estamos tendo agora. Né? Pessoas andando de moletom, frio, chuva em um período que não era para ter isso. Então é só a gente se unindo em um pró maior, não pensando no dinheiro, que a gente conseguiria mudar o rumo e o destino da cultura humana, da vida humana na Terra. Os bens são importantes, porém menos que a vida humana. Aqui fala
que é importante a gente valorizar o que a gente tem, né? Afinal, você trabalhou para conquistar. Afinal, o pai de vocês, a família de vocês trabalharam muito para conquistar o que vocês têm. Só que a vida humana é mais importante ainda do que isso. Entendem? É mais importante ainda você valorizar as amizades, a família, os colegas, aquilo que te faz bem, aquilo que te mantém unido. Porque no final das contas, é isso que vai fazer você entrar em harmonia com o mundo. A ética Ubuntu é entendida para além da vida biológica. Ancestralidade, além do moral e do sagrado. A gente já viu isso em história, que na África Antiga, os povos têm muita questão da ancestralidade, ou seja, ouvir e aprender com seus ancestrais, com quem veio antes. Né? E ouvir as pessoas mais velhas, ouvir o que elas têm a dizer. Né? Porque antes de você existir, tinha seus pais, antes, os avós, antes, os bisavós, mais para trás, os trisavós, e por assim vai. Vocês têm vários ancestrais. E na cultura africana, todas essas histórias de ancestralidade era passada oralmente, em forma de músicas, lendas, histórias. E assim o povo ia aprendendo a viver em harmonia com o seu meio, com o sagrado, com a moral, e assim iam nascendo as regras. Porque afinal as regras nasceram para você não complicar sua vida. Para se você fosse um guerreiro e andasse na mata, você saber que naquele lugar poderia ter um poço de areia movediça, ou que naquele local vivem jacarés e você não ia morrer. Então a vida humana era acima de tudo. O poder político, ele também é voltado para o cuidado da comunidade. Né? Na ética Ubuntu, a missão dos governantes é promover as condições necessárias para a melhor vida possível. De novo, podemos usar o exemplo do filme Pantera Negra. O rei, ele tinha que decidir, ou a gente abre o Wakanda para o mundo, ou a mantemos fechada. E eles resolveram abrir, para melhorar a vida das pessoas, para dar uma condição melhor. A governança de um povo fraco revela o quão débil é o seu governante. Se o rei, se o governo não motiva o seu povo a ser mais forte, mostra que ele é inútil para o que ele está fazendo. Então um grande líder, um grande dirigente, ele treina o seu povo. Ele melhora a educação, a saúde, o saneamento básico. Ele melhora tudo para que o seu povo saiba andar com as próprias pernas e não só depender de um rei. Diferentemente do que hoje se acredita, o contraditório ajuda o grupo a crescer e melhorar. Quando o indivíduo faz oposição ao grupo ou não concorda com as ideias, propostas, ele ajuda com que novas formas de pensar ajudem o grupo a se desenvolver. Ou seja, quando tem alguém que pensa diferente, não é para se excluir. Você tem que ouvir as vozes dissonantes. Né? No mundo hoje que é tão polarizado, a gente saber ouvir, escutar e chegar a um consenso é cada vez mais difícil. E segundo a ética Ubuntu, é agir dessa maneira que a gente faz crescer o mundo. A gente faz crescer, melhorar as coisas. Só assim é possível melhorar. Também vai falar que aperfeiçoamento dinâmico e ininterrupto. Devemos nos aperfeiçoar sempre, para sempre crescermos, darmos bons frutos, melhorarmos, não só na questão profissional, não só na questão acadêmica, do colégio, mas também na questão pessoal, né? Treinar os nossos sentimentos, treinar a nossa maneira de falar, de agir com os outros, educação, etc. São várias coisas que podem nos ajudar a aperfeiçoar sempre. Então a nossa aula de hoje é isso. Lembrando, gente, comentem o nome e a classe aqui embaixo do vídeo para validar a prova.
respondam a prova que vai ir pro formulário, que vai estar no grupo lá. E é isso, gente. Meu muito obrigado. Última prova do ano, ó, alegria. Que tudo dê certo. E aos que ficarem, nos vemos ano que vem.